O Parlamento em Destaque. Para fazer sua fala. E antes, abrindo parênteses, antes de convidar, eu gostaria de agradecer de público ao deputado federal Zé Ayrton pela acolhida enquanto presidente da casa em Brasília, pela maneira que ele abriu as portas para que nós estivéssemos tendo acesso aos ministérios e dizer da importância de se ter um deputado federal no município de Pentecoste. Esta casa lhe concedeu o título de cidadão pentecostense, um título merecido, e desde já eu lhe agradeço pela oportunidade, pela acolhida com os pentecostenses, e de que o Pentecoste também fica muito feliz e hoje ter mais um cidadão pentecostense uma pessoa como o senhor, como um cidadão pentecostense. Então, gostaria de conceder a palavra ao nosso deputado federal Zé Ayrton. Pela deferência e a honra de ter concedido o título de cidadão pentecostense, também é uma honra muito grande. Também uma grande responsabilidade que a gente tem. E representar também o pentecostense, essa terra, esse município. E posso dizer que farei isso com muito orgulho, muito prazer, com muita dedicação. Então eu queria aqui agradecer, Maurício, também falar você aí, eu não tenho mais do que minha obrigação de dever e ajudar, colaborar e recepcionar todos os nossos amigos. Faz isso com muita satisfação, com muita alegria. Pena que João Flávio não foi o paletó, não sei, dependendo. Assim como esse debate de nós, outros debates que nós precisamos promover, eu acho que é uma iniciativa muito importante. A gente discutir o papel das instituições, no caso aqui, de nós. Desculpa aí, eu tenho que ligar que eu estou precisando de falar. Queria, portanto, cumprimentar aqui a nossa presidente, Alberto Braga, cumprimentar também os nossos vereadores, que estão aqui, o Daniel Gomes, jovem, tem tido aqui uma atuação destacada na Câmara, o Manuel Forte também, que é jovem, que tem dando uma grande contribuição aqui no município. Murilo, que não gosta muito de chamar Luiz Pereira, né? Mas também destacar o trabalho aqui do Murilo. A do Carmo, que é já conhecida, uma guerreira, mulher luta. O Célio Campeiro, e também uma jovem com muita esperança aqui do povo, feito o seu trabalho também, de dedicação. E evidente o Vicente Souza, que é também uma pessoa muito qualificada, filho ilustre de Pentecoste. E eu acho que essa Câmara, queria anunciar aqui, convidado do João Blogger, aqui, nosso grande companheiro, amigo, nosso deputado federal, Ricardo Serrano. Mas, abraçar aqui todos os componentes do Poder Legislativo. Eu me orgulho muito porque eu comecei também como vereador, na militância, na política partidária, que já vinha da política estudantil, a militância nossa, nas causas do movimento estudantil. E aí, entrei na política que é vereador em Aracati, na minha cidade. Foi a primeira grande decisão que eu tomei na minha vida. Porque a família é grande, pense na dificuldade. Porque vocês sabem, eu tenho 19 irmãos, 9 homens, 9 mulheres oficial, eu tenho mais outras relações. Meu pai, meu irmão, 27 irmãos. E essa
não queriam que eu entrasse na vida pública, e aí eu fui candidato contra o meu familiar. Então pense como é difícil. Já ter adversário fora é ruim, mais dentro de casa. Então eu me orgulho muito de começar como vereador. Graças a Deus já fui 2 vezes e acumulei já uma certa experiência como vereador de Aracati, vereador de Fortaleza. Graças a Deus agora, graças ao povo do Ceará, primeiro a Deus e ao povo, deputado federal pelo 2º mandato, junto com meu colega aqui, bancada grande, amigo. Aliás, foi quem me incentivou a ser candidato a governador. Foi ele aqui, viu? Ele era um quadro. Entrevista de jornal todo. Na época, em 98, ninguém queria ser candidato a governador e aí me chamaram para ser o vice. Ele era o presidente da CUT. E foi você, viu? Você é o culpado, viu? Então, a gente tem essa relação aí. Ele bateu o Orquins, Antônio Orquins. Então, eu queria abraçar todos os nossos vereadores, cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito, que está aqui, Manuel Neto, bem companheiro, baluarte desse município. Me orgulho também pela relação de amizade que nós temos. Cumprimentar aqui nossos companheiros e companheiras do DENOX, estamos aqui com a boa representação, desde o Roberto Moça, que é o nosso presidente da associação, o Joacir, que essa figura que a gente também já se conhece há muito tempo, velho, combativo, militante do nosso povo. E em nome também do Pedro Eimar, que eu acho que é uma das sumidades, é um dos orgulhos que a gente tem, porque é um dos quadros mais preparados, é uma das figuras que a gente tem como referência na pesquisa, no conhecimento da piscicultura, no Ceará, e no Brasil e no mundo. Ele virou uma figura internacional. É muito humilde, mas é uma sumidade. Então acho que essa é uma das grandes riquezas que o DENOX tem, e esse acervo de um corpo técnico de pessoas extremamente preparadas em diversas áreas, que tem dado uma contribuição muito importante para o nosso país, para o nosso povo. Eu quero aqui também cumprimentar o Luciano Nogueira, aqui representando o nosso sindicato dos servidores públicos federais, e de pronto já vou ter uma divergência com ele, porque ele generalizou aqui. Disse que todos houve um processo de sucateamento, esvaziamento. Eu acho não. Houve um processo de fortalecimento de vários órgãos, de reestruturação de carreiras. Eu acho que o Serviço Público do Brasil ele tem uma nova realidade a partir do governo do presidente Lula. Agora, é evidente que tem esses problemas que são sérios, DENOX e outros órgãos que precisam serem reestruturados. Viu? Então fica aqui a minha pequena divergência com o companheiro. Cumprimentar aqui os nossos secretários que estão aqui, o secretário Zé Filho, do Meio Ambiente. Ele é vermelho, aliás, é meio ambiente, mas já está todo vermelho aqui. Está dizendo para ele, daqui a pouco ele assina a ficha do PT. Ou então do PSTU aí, porque PSTU do PCdoB. Tudo vermelho. O Gleidson Guimarães, que é o nosso secretário de Agricultura. Quero aqui cumprimentar também o nosso Marcílio, presidente da Colônia. Cadê ele? Está ali, Marcílio. O Valdemir, o nosso companheiro, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que estão aqui. Abraçar também meus companheiros lá de São Livro Curu, o Geraldinho e o
Abreu, que vieram aqui prestigiar também, e os companheiros da imprensa que estão aqui, né? Desde o Zé da Legna, figura aí bem emblemática da sua luta, pela sua referência, do seu trabalho. Tem o Júnior, que está aí dando uma contribuição, e o Raimundo Moura também. Está faltando as emissoras aqui. Cadê as... Estamos aqui. Mas eu abri que tem 3 rádios aqui. Se dá uma cobertura, esse debate, essa discussão, os representantes das associações que estão aqui, enfim, das pessoas que vieram participar dessa discussão tão importante sobre o DENOX, a sua reestruturação nessa nova fase. Eu vou ser breve, porque eu acho que todos já falaram muito e a gente vai ter que abrir aqui para os vereadores, para os demais, mas apenas ressaltar que é inquestionável, o papel, a importância que o DENOX tem tido na história do desenvolvimento regional, e particularmente aqui no Nordeste brasileiro. Onde tem o DENOX, tem uma realidade bastante diferenciada, pelo papel que esse órgão tem cumprido ao longo da sua existência. São mais de 100 anos que o DENOX já existe, portanto tem uma história aí bastante pautada por uma atuação voltada para a convivência com a SEC, convivência com o nosso semiárido, atuando não só com a questão das reservas hídricas, na construção dos açudes, das barragens, na piscicultura, e, sobretudo, os projetos de irrigação. E tem um papel decisivo e que, infelizmente, aí eu concordo, que nós poderíamos estar numa nova realidade, porque nós estamos vivenciando agora um período de estiagem e penso eu que se nós tivéssemos fortalecido esse trabalho de não só recuperar, fortalecer o que nós já temos, mas expandir a atuação do DENOX, por mais que nós estivéssemos hoje vivendo essa dificuldade da estiagem, com certeza nós não estaríamos importando, por exemplo, milho, que nós estamos trazendo lá de Mato Grosso, uma dificuldade enorme, vem via navio, mas isso poderia se produzir aqui. Aliás, infelizmente, o Ceará, que é um estado que tem um potencial produtivo em muitas áreas, eu não aceito, e era uma das coisas que eu falava na minha campanha de governador, era dizer o seguinte: como é que nós importamos tudo? Feijão, milho, até farinha de mandioca. Na época, eu fazia uma crítica aos governos neoliberais que importavam tudo isso. E eu comparava dizendo, olha, eles são pior que a praga do bicudo, porque o bicudo acabou com o algodão no Ceará. Então nós precisamos fortalecer e sabemos que isso pode ser feito, porque nós temos tecnologia, nós temos conhecimento, nós temos áreas que são altamente produtivas, que podem viabilizar perfeitamente esse desenvolvimento da produção em várias áreas, e portanto nós somos um celeiro, como é em outros países. Quem conhece as experiências em outros países que não tem nada do que nós temos, Israel, por exemplo, é um país dentro do deserto, gente. E lá você vê a produção, a exportação, que tem em Israel. Então, o que falta, na verdade, é a gente
fazer essa política e valorizar e aí expandir ainda mais essa nossa atuação. E o Brasil precisa disso. E o Ceará precisa disso. Agora, é mais fácil importar do que investir para que a gente possa expandir a nossa produção. Nós temos no Ceará e no Brasil esse potencial produtivo que, infelizmente, não tem tido esse reconhecimento. Como também na área da piscicultura. Gente, nós temos um potencial enorme na área da piscicultura. Ontem eu estive dando a respeito do debate lá na colônia de pescador de Paracuru, convidado lá, e o Brasil produz atualmente em torno de 2 milhões de toneladas de pescado. Outros países que são 10 vezes menores que o Brasil, como o Japão, né, por exemplo, que não tem esse potencial que nós temos, produz 6 milhões. Entendeu? Então como é que pode? O Chile aqui vizinho e o Brasil está muito aquém da produção de pescado. E uma das coisas que nós temos é exatamente essa riqueza da piscicultura, do mar territorial que não é explorado como deveria ser, né? Com o cultivo de várias espécies marinhas e que o incentivo é muito pouco. Ontem, inclusive, só para reforçar aqui um pouco, nós vamos falar sobre o plano safra da pesca e da agricultura. Foi destinado 4 bilhões de reais para esse segmento. No entanto, isso é igual, sabe o quê? É assim, a gente vendo pelos relatos lá, é igual aquela brincadeira que se tinha antigamente, que hoje não se tem muito, do pau do pirulito, e se colocar para a criança pegar, subir e alcançar. Então as pessoas têm, mas não alcançam porque a burocracia, a dificuldade, o entrave, entendeu? Acaba dificultando os pescadores não ter acesso ao crédito, ao financiamento, né, para produzir, melhorar a sua condição, né? Rapaz, é uma coisa inacreditável. Porque nós temos uma cultura, e essa é uma questão que o serviço público tem que mudar muito no Brasil, porque tem uma cultura de dificultar as coisas. É tudo de dificuldade. Você vai atrás, ele sabe aqui, olha, em Brasília, eu acho que aquilo ali é um absurdo, sinceramente. Eu nunca vi tanta dificuldade. Rapaz, é entrave demais. Para conseguir liberar um recurso, você consegue, mas não consegue as coisas chegar, porque existem 1000 protocolos. Você pegar um projeto numa área, é um catatal de exigências que inviabiliza. Entendeu? Aí vem os órgãos de controle que botam todo tipo de dificuldade também. Então nós temos que modernizar a estrutura do Estado brasileiro para ele ser ágil, ele ter mais eficiência, entendeu? E ele está a serviço do cidadão e não da burocracia, como acontece hoje, né? Então, eu penso que o DENOX, voltando aqui para o DENOX, né, que esse órgão centenário que tem esse papel muito importante no desenvolvimento, mas que infelizmente sofreu ao longo dos anos todo o processo de desconstituição, inclusive chegou a ser extinto. O DENOX foi decretada a extinção do DENOX, foi decretada a extinção da SUDENE, entendeu? Foi decretado depois que o governo neoliberal de Fernando Henrique, eles extinguiram vários órgãos públicos, né? Quase que acabam com o Banco do Brasil, mas venderam o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje não é um banco público, entendeu? É um banco comercial, porque foi vendido a maioria das ações, como a Petrobras também. Vocês sabiam que a Petrobras foi vendida quase toda, entendeu? Então é uma empresa comercial também, não é uma empresa pública só. Está entendendo?
Porque houve um processo, como foi vendido as telecomunicações, foi vendido o setor energético, né? Então houve... Você vem perto de nossa Coelce. A Coelce aqui, né? Foi vendida a Tele Ceará, o Banco, o BEC. Então houve uma política de desconstituir o Estado, porque naquela época eles tinham a concepção do Estado mínimo. O Estado tinha que ser o mínimo possível, atuar em poucas áreas, o resto ser tudo privatizado. E esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Nessa crise que nós vivenciamos, da juventude também que está aí nas ruas, tem a ver que a gente privatizou uma série de aprovar no Congresso, um Congresso conservador. Um Congresso, nós somos do PT 90 deputados, mas a Câmara são 513. São 513. Nós temos 12 senadores. São 81 senadores, gente. Cada vez que o governo baixa uma medida provisória dessa, ou bota um projeto de lei para mudar alguma coisa, meu amigo, a facada é grande, entendeu? Há muitos interesses por trás contra e concepções contrárias, porque eles metem o cacete dizendo o seguinte: ó, o PT está botando todo mundo dentro do serviço público, está aparelhando o Estado, entendeu? Está criando muito cargo para servidores, entendeu? Então há uma crítica enorme dentro do Congresso de setores conservadores contra a questão de novos concursos, da reestruturação das carreiras, de valorizar esses órgãos, né? Então, não é fácil essa luta que nós travamos, porque nós temos, evidente, um processo de desigualdade muito grande, como, por exemplo, a questão do royalties do petróleo. Rapaz, é um absurdo que nós estamos vivenciando. Os estados do Rio de Janeiro, em parte de São Paulo, do Espírito Santo, eles impediram a distribuição do royalties de petróleo para os outros municípios, né? Numa coisa criminosa, porque o petróleo não pertence a nenhum estado, pertence à União. O petróleo fica a 7 km de profundidade, a 350 km da costa do litoral, e está lá claro na Constituição que pertence à União. No entanto, eles fazem um lobby tamanho que é difícil. Aí a presidente Dilma, ainda bem que em boa hora, né, encaminha uma medida provisória. Ó, foi uma medida provisória. Eu sou da comissão, eu era da comissão, e nós não conseguimos aprovar, meu amigo, entendendo? Na comissão. Agora ela encaminhou o projeto de lei que está lá no Congresso novamente. Então esse debate não é fácil por causa do processo, da dificuldade interna que nós temos para modernizar esse país e dar um salto além do que nós queremos fazer. Infelizmente, uma parte da população não tem essa compreensão, é despolitizada, não tem essa dimensão da dificuldade e acaba carreando todas as energias negativas sem compreender a correlação de força que você tem dentro da sociedade, dentro do Congresso Nacional e dos interesses que está por trás de todo esse jogo político que nós sabemos que estão por trás. Entendeu? Vocês acham, por exemplo, que essa luta do DENOX, para reestruturar o DENOX, para criar um novo concurso carreira, vocês acham que a mídia, a Globo, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, esses grandes meios de comunicação, eles são a favor dessa bandeira? Pelo contrário, eles defendem que se acabe, que se extingue, cara. Entendeu? Então, há uma luta muito grande que é travada contra esses conglomerados econômicos poderosos que estão secularmente dominando o país, uma elite altamente mesquinha, que tem interesses econômicos poderosos, que chantageiam o governo. Vocês sabem por que uma Globo dessa está todo dia botando na imprensa? Porque o governo, que não quer ceder, dá o que eles querem, cara, na área de publicidade. Essa Globo recebeu o ano passado mais de 1 bilhão só de
de publicidade, entendeu? Então há um jogo pesado, grande, muito grande por trás, para que a gente possa avançar nas conquistas que nós temos no país. Então essa do Denox é outra luta que nós travamos no Congresso, e aí eu ressalto o papel histórico que vem aí desde a época do Mauro Benevides, agora o Eudes Xavier, que está mais na frente dessa bandeira, os servidores que têm sido guerreiros nessa batalha, mas não é fácil, porque há outros interesses que estão em jogo. E só para finalizar aqui, Joacim, é evidente que a gente sabe que nós barramos o processo, né, de esvaziamento que o Denox estava submetido. Né? Nós temos, de certo modo, freamos. Né? Porque o que eles queriam, na verdade, a proposta lá do Ministério, e que é outros interesses também, entendeu, que estão aí por trás, né? Mesmo sendo aliado nosso, entre aspas, mas tem outros interesses, os caras queriam tirar, digamos, a sede do Denox aqui do Ceará. Eles queriam deixar uma superintendência. Aí, naquele debate lá, ele depois me encontrou comigo, o nome dele, Alexandre, rapaz, tu jogou pesado demais. Eu digo, meu amigo, é o seguinte, se for para tirar o Denox daqui, é melhor tirar a Petrobras do Rio de Janeiro, tirar o BNDES do Rio, entendeu? E ter tudo para Brasília, entendeu? É a única forma que tem. Então, não tem justificativa. Né? Então, agora, como eles não conseguiram isso, ele fez uma proposta, eu tenho divergência, entendeu? Porque eu acho que ela é boa, porque, de certo modo, né, eles pararam com esse processo, assumiram o compromisso de reestruturar o órgão, né, a questão dos concursos, da questão das carreiras, a gente tenta reestruturar o órgão, mas sempre tem um mais, eles ampliaram a atuação, que eu acho que não é a questão da ampliação, não, porque o Denox é um órgão nacional, a gente tem que entender isso, é o departamento nacional, mas eles criaram novas estruturas que eu fico assim um pouco temeroso, porque se não estão dando apoio nem o que nós já temos, imagina novas atribuições que o órgão vai ter, viu, Eudes? Essa é uma preocupação que a gente tem com relação a esse processo novo da reestruturação do órgão. No entanto, eu vejo que, quem sabe, também ele pode ser priorizado desse debate todo que nós estamos travando, e a bancada vai ter que ir para frente, e aproveito para que a gente possa, viu, Eudes, aqui, porque a questão é o seguinte, gente, prioridade é essa reestruturação, mas eu quero ver o seguinte, qual é a mufumba que nós vamos botar dentro do Denox. Eu quero saber o orçamento que vem para o Denox. Eu quero saber quanto é que nós da bancada do Ceará e das outras bancadas vamos colocar, inclusive das emendas para o Denox. Nós temos que fazer essa discussão, Brasil. Entendeu? Porque não dá aqui só para falar de gogó, não, e na hora do pega para capar, não se colocar, né, aquilo que efetiva uma decisão política de compromisso com essa instituição. E aí eu defendo que nós temos que aproveitar essa onda, a bancada do Ceará fazer essa discussão e a gente tomar uma decisão política de priorizar esse órgão como órgão, com todo o respeito que a gente tem. Eu acho que nós temos dois órgãos aqui fundamentais para a nossa região e particularmente para o Ceará, até porque eles estão aqui no Ceará. Um é o Denox e o outro é o BND. São os dois órgãos mais importantes que nós temos de atuação regional e que cumprem um papel decisivo no desenvolvimento da nossa região, e por isso nós precisamos fortalecê-los, mas nós também, a partir dessa luta, nós vamos ter também que acompanhar, nós temos que fiscalizar, exigir também mais uma atuação decisiva para que nós possamos ter esses órgãos como efetivamente tendo uma atuação muito mais atuante do que nós temos hoje, porque a gente reconhece evidente atuação, mas precisamos estar mobilizados, né, para recuperar o patrimônio que nós temos. E aí o Pedro tem reclamado demais sobre isso, porque é um crime
Você ter uma estrutura dessa aqui, que é o maior centro de pesquisa da América Latina, e está totalmente sucateado, né? Não é possível, mas você bota isso na cabeça, que é preciso articulação política, porque é a política que decide essas questões de pressão, né, de cobrança, da fiscalização, para que a gente possa fazer com que esse órgão volte a ter o papel importante, decisivo, na construção de um país, não é da região, é de um país mais justo, mais igual, que possa distribuir a nossa riqueza, o nosso potencial, de forma que a gente possa construir uma nação socialmente justa para todos, porque não